grande história dos mapas. Os mapas são onipresentes em nossas vidas, em nossas atividades de lazer e em tempos de guerra, nos nossos transportes e previsões do tempo, estão em todo lugar. Indicadores de espaço e tempo e guias de viagens, os mapas permitem delimitar as fronteiras de um território e administrá-lo, mas também ajudam a entender melhor o mundo e nos convidam a empreender uma jornada de descobertas. Para se ter uma representação topográfica da superfície da Terra, problemas científicos complexos tinham que ser resolvidos. Corajosos exploradores se aventuraram em territórios desconhecidos com fortes motivações tais como dinheiro, poder e religião. Os mapas são a memória do nosso planeta e os que chegaram até nós através dos tempos mostram como nossos ancestrais percebiam seu ambiente. Em todas as sociedades humanas, os mapas serviram aos projetos do homem ao analisar o mundo, mas nem todas as civilizações usaram do mesmo modo. Na verdade, existem diversas famílias distintas de mapas. A primeira família poderia ser chamada de cadastros, ou registros de terras, que nos ajudam a circular por um território conhecido. Estes mapas são ferramentas técnicas para identificar e administrar o meio ambiente, bem como definir os limites das propriedades. Sua função original era identificar a localização. As pessoas precisavam saber onde estavam, assim marcavam rotas e aos poucos os mapas surgiram. Primeiramente na forma de gravuras em superfícies rochosas e mais tarde em papel. E sem dúvida o mais antigo, embora talvez existam outros mais antigos, é o conhecido como Mapa Bedolina. É uma figura rupestre, num vale glacial ao norte da Itália, que retrata o desenho do pequeno vale visto de cima. Então é uma vista panorâmica, e nele podemos ver os campos, casas, estradas, datado de cerca de 3.000 anos atrás. A civilização que produziu o mapa Bedolina não conhecia a escrita, mas já gravava mapas. E o mapa é uma forma de documento escrito. Esta é uma das suas principais características. É uma forma de representar o mundo, dentre outras. O mundo pode muito bem ser descrito sob a forma de um poema, de um texto. Mas a maior vantagem de um mapa é que ele nos dá uma representação visual, geralmente visto de cima, o que nos permite ver as distâncias entre as coisas e os lugares, determinar o desenho do terreno, a distribuição das cidades, rios, algo que nenhuma descrição escrita, mesmo a mais inspirada, poderia ser melhor. Povoados ribeirinhos como os dos egípcios às margens do rio Nilo no século XIV a.C. fizeram mapas com propósitos legais. Os egípcios produziram muitos cadastros. Não temos muitos, mas nos papiros que envolviam as múmias podemos algumas vezes encontrar cadastros locais, descrevendo como reconstruir os campos depois de uma queda no nível da água do Nilo, já que era preciso replanejar todo o desenho da região. Cada concepção da sociedade humana sobre a origem do universo é chamada de cosmogonia. E isto nos fornece a próxima grande família de mapas, depois dos cadastros. Todas as sociedades humanas têm um conceito parecido do universo, e a maioria é capaz de representá-lo numa forma visual que seria chamada de mapa. Por exemplo, o antigo conceito mesopotâmico do universo era representado por um disco plano, cercado de água, dentro de um globo. O disco em si representava um grande vale. Nele temos a cosmogonia dessas sociedades, temos o seu conceito do universo. A mais avançada das civilizações antigas que fazia mapas era a grega. Houve uma época áurea da exploração do mar Mediterrâneo que está ligada essencialmente aos antigos gregos e outros povos navegadores, como os fenícios e os cartagenos. No século 8 a.C., o poeta Homero nos deu sua visão do Mediterrâneo na Ilíada e na Odisseia. 4 séculos depois, o historiador Heródoto localizou a Grécia no centro do mundo. Durante o mesmo período, Pitéia de Marsella navegou em busca de novas rotas de comércio e viajou até a Islândia. Quando voltou, ninguém acreditou que terras geladas pudessem existir. Os matemáticos Euclides, Tales e Pitágoras produziram instrumentos de medição para tornar a cartografia mais precisa.
Eles inventaram a astronomia e concluíram que a Terra não era plana. A concepção de que a Terra é esférica é muito antiga e estabelecida perfeitamente pelos gregos. A ideia de que a Terra é esférica é algo que os gregos absorveram por razões filosóficas. A esfera é um corpo perfeito, ela permanece igual de qualquer modo que se olhe para ela, e esta ideia é corroborada empiricamente. Pegue um navio, por exemplo. Vemos primeiro os mastros, à medida em que o navio se aproxima da costa. E aí simplesmente vemos os homens no convés. No Egito, o diretor da grande biblioteca de Alexandria, Eratóstenes, compilou os trabalhos de seus geógrafos antecessores e conseguiu medir a circunferência da Terra comparando-a com a posição do Sol em Alexandria e com a cidade de Ciene, no Alto Egito. A ideia de Eratóstenes era de que, em Ciene, os raios do Sol iluminavam o fundo de um poço, o que significava que o Sol estaria exatamente a pino, no seu zênite. Em Alexandria, situada quase ao norte de Ciene, os raios de sol brilhavam num ângulo. Logo, o sol não estava exatamente no seu apogeu. Assim, observando a sombra projetada por um obelisco, ele mediu o ângulo desta sombra, que era de cerca de 7 graus. Daí, ele mediu a distância entre Ciene e Alexandria, considerando que 7 graus era equivalente a vários estádios, a unidade usada na época. E assim ele obteve sua medida famosa, que foi aceita como sendo a primeira medida historicamente conhecida da circunferência da Terra. Mas o problema de Eratóstenes era que o caminho entre Ciene e Alexandria não era muito reto. Assim, a distância poderia não estar correta. E mais, ainda não sabemos atualmente a extensão exata da antiga unidade de medida ou estádio. Poderia medir entre 150 e 190 metros. Em parte era a adivinhação, mas no final das contas ele obteve uma medida aproximada da circunferência da Terra por volta de 40 mil quilômetros, que estaria perto do que conhecemos hoje. Outro grego, Cláudio Ptolomeu, foi considerado o primeiro verdadeiro cartógrafo do mundo ocidental. Sua influência permaneceria durante 14 séculos. Ptolomeu, no século II a.C., sintetizou todo o conhecimento geográfico e cartográfico do mundo antigo. Ele compilou todas as informações repassadas a ele pelos exploradores e viajantes. Ele inventou a primeira cartografia científica. Em inúmeros trabalhos, Cláudio Ptolomeu registrou os nomes de todos os locais conhecidos na época, mais de 800, registrando-os num mapa plano de acordo com suas latitudes e longitudes. Latitude é simplesmente o ângulo de elevação de um ponto acima do Equador. 90 graus para o Polo Norte, 45 graus mais ou menos na França e 0 grau no próprio Equador. Latitude norte para nós, latitude sul para o outro lado da Terra. A latitude era uma coisa facilmente dominada no mundo antigo, pois simplesmente envolvia uma observação do Sol no seu ponto mais alto no céu. Então se media o ângulo da sombra para se encontrar a latitude. Assim, em tempos antigos, o cálculo da latitude não era um problema. Porém, a longitude demonstrou não ser tão simples e se tornaria o maior obstáculo na história da confecção de mapas pelos próximos 1.500 anos. Para achar a longitude, você precisa calcular uma paralela circular e estabelecer a sua posição, mas não existem pontos de referência no espaço para isso. E essa é a questão, porque para calcular a longitude de um determinado lugar, o modo mais simples, é claro, seria medir a distância entre dois pontos de referência. As longitudes devem ter sido calculadas grosseiramente com base em distâncias estimadas, o que nos daria uma diferença de longitude aproximada. Então, as longitudes não eram medidas com toda a precisão. Ptolomeu foi o primeiro de uma longa série de cartógrafos a calcular erradas longitudes, apesar da atenção cuidadosa que deu às informações dos navegadores. Toda vez que os viajantes lhe contavam sobre as extraordinárias distâncias que tinham percorrido, ele as diminuía, porque os viajantes tinham uma tendência a exagerar seus feitos. Então ele reduzia à metade as grandes distâncias que as pessoas diziam ter percorrido. Mas, mesmo assim, ele ainda continuava exagerando, apesar de toda a sua cautela. A cosmografia de Ptolomeu representava a visão que nós tínhamos de uma terra desabitada no passado,
Quer dizer que existia uma massa territorial alongada que se esticava do leste para o oeste, situada ao norte do Equador. E esta massa estava dividida em 3 continentes, na verdade, que estavam separados pelo mar Mediterrâneo, que se localizava no centro, e que se tornaria o centro do mundo habitado. Entre a África e a Europa, havia a separação pelo mar Mediterrâneo e o limite representado pelas colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Entre a África e a Ásia, havia a separação formada tanto pelo rio Nilo como pelo Mar Vermelho. E entre a Europa e a Ásia, havia a separação formada pelo Mar de Azov e o rio Tanais, isto é, o rio Don. E tudo isto cercado de água. Esta visão do mundo conhecido é a mais completa daquela época, mesmo que os erros de longitude tenham tido consequências consideráveis centenas de anos mais tarde. Porém, do século V ao século XV, durante a Idade Média, este conhecimento antigo foi esquecido na Europa. Os comerciantes, contudo, continuaram a viajar. Eles usavam mapas itinerários que simplesmente indicavam os nomes das cidades sem se preocuparem muito em ser uma expressão fiel da realidade. Nesta reprodução da tábua de Pettinger, datada da Antiguidade, podemos ver a rota que ligava Vessona e Darioriton, que são Périgueux e Vannes, 2 cidades separadas por um improvável Golfo de Aquitânia. Nestas épocas de trevas, outra visão de mundo se impôs nos mapas. A dos monges, dos eclesiásticos, que viam a origem do mundo em termos bíblicos. No século VIII, sob a influência da Igreja, a Terra se tornou plana. A visão medieval do mundo se separou completamente do antigo conhecimento científico e prático com os conhecidos mapas T em O, ou seja, mapas medievais do mundo na forma de um grande círculo representando a Terra, o disco de terra plana com 2 trechos de oceano formando a letra T. A haste do T é o Mediterrâneo, e os 2 ramos laterais são o Nilo de um lado e o Don do outro, que separavam a Ásia da Europa e da África. O que é importante aqui é que esta visão dividia o mundo em 3 partes. 3 porque Noé teve 3 filhos. O mais velho, Shem, foi para o leste. O segundo, Jafé, foi para o noroeste. E isso nos deu a Europa. Shem nos deu a Ásia. E o filho mais novo, Ham, foi para o sudeste, o que nos deu a África, o mundo de Ham. Eu gosto dos mapas T em O porque representavam ao mesmo tempo a cartografia medieval e a anticartografia por excelência, porque era um mapa totalmente imaginário. Era uma mensagem cifrada, formando parte da crença religiosa daquela época. Os mapas T em O continuam no nosso vocabulário, em um termo pronunciado com frequência na cartografia, orientação. Os mapas T em O localizavam o leste no topo em vez do norte. E como as bússolas não eram usadas, isso não era um problema. O leste estava no topo porque era lá que o paraíso estava situado. No alto do mapa estava Jerusalém. E podia-se ver a mudança que ocorreu quando posicionamos o norte no topo, uma mudança que está diretamente relacionada com o abandono destas visões simbólicas ou religiosas do mundo. Onde é o centro do mundo? Onde está a orientação? Quando dizemos a orientação é para o norte, há uma contradição nos termos, pois orientação significa Oriente. Enquanto a Idade Média correspondeu a um período de atraso científico na Europa, não foi este o caso do mundo árabe, onde havia uma grande preocupação com a ciência. Através da guerra ou do comércio, este conhecimento foi transmitido para o Ocidente. As coisas progrediram porque houve comunicação entre os diferentes países naquela época. Foi através desses intercâmbios que a confecção de mapas conseguiu progredir. Os árabes se utilizaram de uma invenção chinesa, a bússola, que eles transmitiram para os europeus. A bússola, o par de compassos e a régua se tornaram as novas ferramentas náuticas. Graças a isso, eles produziram os mapas portulanos, que os capacitaram a navegar os litorais com segurança. Um portulano é um mapa que estabelece uma rota marítima e indica os ventos,
isto é, as direções dos ventos. A rosa dos ventos é capaz de mostrar com precisão de qual direção o vento está soprando. Inúmeros mapas portulanos foram desenhados em pergaminhos, embora existam alguns em papel. Os que foram transmitidos para nós incluem tanto os que eram belamente decorados, que sem dúvida eram objetos de admiração, criados especialmente para a preparação de uma viagem, como outros mapas portulanos que eram guias práticos, elaborados para os marinheiros. Isso não significa que eram usados a bordo do navio, mas foram feitos especificamente para auxiliar os marinheiros no mar. Estes portulanos eram antimapas do mundo. Por quê? Porque o mapa do mundo, na cosmografia de Ptolomeu, situava a Terra no centro, com os oceanos ao seu redor, enquanto que os portulanos faziam exatamente o oposto. Eles situavam o oceano no centro e a massa territorial era reduzida a uma franja costeira, que só tinha interesse onde havia portos. Esses intercâmbios entre a Europa e o mundo árabe criaram uma situação de rivalidade intelectual. Ao mesmo tempo, a Europa redescobriu a antiga cartografia científica. A antiga cartografia grega nunca foi verdadeiramente esquecida. Ainda estamos descobrindo o quanto os cientistas medievais da Europa da Idade Média estavam familiarizados com muitos daqueles textos antigos, mas não os usavam porque não correspondiam a nenhuma pergunta que eles faziam a si mesmos na época. Do século XIV em diante, começaram a fazer perguntas sobre a forma da Terra, porque eram necessárias para a navegação dos mares, para viagens mais distantes, tentando ver os lugares descritos nos relatos de Marco Polo, de Guillaume de Roubaix, de Jean Duplan Carpin, de todos os viajantes que atravessaram as rotas mongóis. A partir daquele momento, começaram a ficar interessados, de novo, na cartografia de Ptolomeu, de Alexandria e Sienne, e foi aí que ficou interessante. As maiores obras de Cláudio Ptolomeu ressurgiram no mundo ocidental, mas somente depois de viajarem por séculos pelo Mediterrâneo. O manuscrito original de Ptolomeu foi perdido, mas felizmente existe uma tradução árabe dele. No século XII, o sábio árabe Al-Idrisi traduziu a obra de Ptolomeu. Na corte de Palermo, o rei normando Roger da Sicília o incumbiu da tarefa de compilar todos os relatos escritos referentes ao mundo conhecido. Foi dessa maneira que ele redescobriu e divulgou as obras do cartógrafo grego. Esta tradução, feita por Al-Idrisi, reapareceu na Europa e teve consequências significativas no nosso conhecimento sobre o planeta. E foi esta história, envolvendo a Grécia, o mundo árabe, a corte italiana, o papel de Florença e do humanismo do período da Renascença, que representou o ponto de partida da primeira grande descoberta desta era dos descobrimentos. O início do século XV vislumbrou o começo de um dos mais importantes capítulos da história da humanidade. Avanços científicos, comércio, conquistas, aventuras foram as palavras-chave. Os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses se confrontaram numa disputa por territórios. Homens subjugaram novas civilizações motivados mais uma vez pelo desejo de posse. Mas também foi a necessidade de se estabelecer um comércio que motivou os grandes descobrimentos. O caminho da seda, a maior rota comercial daquela época, de repente foi extinto. O Império Mongol havia intensamente unificado politicamente e pela força armada as rotas do mundo antigo, que mais tarde foram chamadas de Caminho da Seda, fazendo com que o comércio desse um grande salto à frente. Em meados do século XIV, este império ruiu. As rotas se tornaram de difícil acesso e, como consequência, o comércio sofreu. Assim, dos dois lados, na China e na Europa, foi feita uma tentativa de restabelecer as relações comerciais perdidas com a queda do Império Mongol, utilizando as rotas marítimas em vez das terrestres. Os primeiros a saírem em busca de novas rotas marítimas foram os chineses. Em 1405, o almirante Zheng He comandou uma esquadra impressionante que viajou por uma parte da Ásia, África e possivelmente até mais além.
Os enormes juncos de Zhenghe eram talvez os maiores navios de madeira já construídos, com mais de 10 mastros. Eles eram gigantes. Eles zarpavam em enormes esquadras, com talvez dezenas de milhares de pessoas a bordo. Acho que não podemos falar de descobrimentos neste momento porque eles não descobriram novas rotas. Eles seguiam as rotas das monções que circundavam o Oceano Índico. Eles navegaram no mínimo até Moçambique, porque trouxeram uma girafa que encontramos em traços pictóricos na arte chinesa e devem até mesmo ter navegado até o Cabo. O mapa chinês do século XVIII foi descoberto recentemente e acredita-se que ele seja uma reprodução de um mapa datado de 1418. A Austrália pode ser vista nele, mas também a América, o que provaria que os chineses foram os primeiros a descobri-la, mas pela avaliação de alguns experts, parece que o mapa é falso. Eu aprendi, assim como outros, que acredita-se que os chineses tenham desenhado um mapa do mundo em 1418. Por que não? Eles podiam ter explorado lugares além do que conhecíamos. Mas neste caso em particular, sou extremamente cético. O mapa é muito perfeito. Pode-se ver o Polo Norte, a Antártida, a Austrália em 1418. Isso parece muito estranho. De acordo com esta teoria, a flotilha do almirante Zheng He teria navegado ao longo da costa africana, percorrido cabos e estreitos, descoberto as Américas do Norte e do Sul, resumindo, o mundo inteiro. Verdadeiro ou falso, tirando este mapa, não existem sinais da passagem deles por lá, já que os chineses não se estabeleceram e nem colonizaram. Era um império que não desejava conquistar e que preferia situar suas concessões a uma distância de controle, ou seja, não muito longe. E tem mais. Quando eles cessaram suas explorações em 1430, foi por causa das ameaças de invasão vindas do norte da Grande Muralha e, portanto, não era mais oportuno gastar dinheiro para lançar grandes flotilhas. As viagens marítimas estavam proibidas, as embarcações foram destruídas e a China se isolou e nunca mais explorou o mundo. Os europeus também saíram à procura de terras e mares desconhecidos. Em Portugal, no início do século XV, um grande período de explorações se iniciou. Navegadores desceram a costa africana que era completamente desconhecida para eles naquela época. Havia conhecimento de que, na opinião desses antigos, o mundo era inabitado a sul do Equador, que havia monstros, que era impossível haver antípodas. Por conseguinte, toda essa visão cosmográfica antiga era do conhecimento dos cosmógrafos e de uma elite letrada portuguesa. Para os marinheiros, o limite do mundo conhecido era o Cabo Bojador, 300 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias. Mas eles não tinham ideia do formato nem do tamanho da África. Perceberam, no entanto, que se poderia chegar à Índia circunnavegando a África pelo sul. Mas antes que isso fosse tentado, os navegadores tiveram que resolver uma série de problemas científicos. Inicialmente, a navegação é uma navegação costeira. Uma navegação feita por embarcações de tipo tradicional, a barca. As correntes e os ventos levam essencialmente para as costas de África. Mas é o problema, como disse, do regresso que se põe. E, por conseguinte, o que é descoberto nesta altura, o arquipélago da Madeira, em 1419, e os portugueses conseguem já também navegar para o oeste e descobrem parte dos Açores em 1427. O posto de abastecimento oferecido pelos Açores era um recurso essencial porque permitia que os navios velejassem de volta para Portugal, levados por ventos que sopravam do oeste. Seguindo os mesmos ímpetos, marinheiros e cientistas combinaram esforços numa causa comum, o avanço das explorações de um dos filhos do rei de Portugal, Henrique o Navegador. Henrique, o navegador, desempenhou um papel significativo no campo científico pela fundação da sua escola de navegação em Lisboa, que aplicava princípios científicos extraídos da geografia e da astronomia, as duas ciências essenciais para a confecção de mapas com mais precisão.
Graças a este incentivo que Henrique deu, os navegadores portugueses passaram a dominar as ferramentas de navegação e construíram navios com um desempenho cada vez maior. Desde a década de 1440, a caravela era operacional, mais leve, mais rápida, era um excelente instrumento de exploração. Os marinheiros passaram a ser capazes de navegar além do Equador. E esta é, de facto, uma grande descoberta também dos portugueses. A ultrapassagem do Equador, a possibilidade de navegar no hemisfério sul. E aí sim vão encontrar outros países. Chegam ao Congo, à foz do rio Congo, chegam à Guiné e têm, por conseguinte, como objeto ultrapassar o Cabo da Boa Esperança. O nome Cabo da Boa Esperança significava a esperança de descobrir o caminho para as Índias. Isso foi alcançado em 1488 pelo explorador Bartolomeu Dias. Esta descoberta provou que existia uma rota marítima rumando para o sul. O progresso técnico e científico abriu novos horizontes. Graças à imprensa, o genovês Cristóvão Colombo foi capaz de ler os mapas antigos. Ele acreditava que poderia usá-los em proveito próprio. Sem a cartografia grega, e em particular Ptolomeu, é claro, não podemos imaginar Colombo, que era um intelectual, mas que também era familiarizado com os textos antigos, os quais estudou profundamente. Ele estudou um dos mapas de Ptolomeu em especial, o que continha os famosos erros de longitude. Esta representação feita por Ptolomeu, que aumentava o mapa da Europa em 55 graus, derrubou a crença de que, para se alcançar as Índias, era necessário seguir para o oeste, já que a rota mais curta, de fato, era pelo leste. Mas Cristóvão Colombo não sabia disso. O cartógrafo Martin Behring havia acabado de produzir o seu famoso globo que mostrava apenas 3 continentes e um minúsculo oceano Atlântico, no qual o Japão situava-se perto da Europa. Isto confirmava a teoria de Colombo. Só restava a ele convencer as potências de que seria interessante financiar suas viagens até as terras não descobertas. Em 1492, ele se beneficiou de uma excepcional combinação de circunstâncias político-religiosas. Na Espanha, os reis cristãos haviam reconquistado a Granada muçulmana. Cristóvão Colombo decidiu se encontrar com os reis católicos espanhóis e explicar a eles que, já que os mouros tinham sido mais ou menos expulsos dos países cristãos, e os judeus também, tudo o que restava fazer era conquistar as Índias e levar a fé católica a estas novas terras. Como resultado, ele recebeu financiamento para 3 caravelas. Em setembro e em outubro, ele descobriu as Bahamas, que viriam a ser, de fato, as Américas. A descoberta das Bahamas por Colombo abriu o caminho para outras viagens e provou a existência de uma nova rota e novas terras para se evangelizar, que, sem dúvida, tinham abundância de ouro e de outras riquezas. As potências espanhola e portuguesa, como se fossem senhores dos mares, solicitaram ao Papa que dividisse entre elas as terras não descobertas a serem possuídas. Isto resultou no Tratado de Tordesilhas. Em Tordesilhas, no dia 7 de junho de 1494, o mundo foi dividido por arbítrio do Papa, por iniciativa em parte do Papa, em 2 partes, em 2 hemisférios, ficando o hemisfério oriental para os portugueses, o hemisfério ocidental para os espanhóis. A linha divisória era uma linha imaginária que traçava a 370 léguas ao ocidente das ilhas de Cabo Verde. O tratado foi o resultado de longas barganhas e negociações. No início, o Papa queria colocar a linha divisória no Cabo Verde, o que os portugueses rejeitaram. Pelo Tratado de Tordesilhas, os portugueses fizeram o máximo para estender o limite dos seus territórios divididos o mais a oeste possível. Eles supostamente desconheciam a existência do Brasil na época, mas devem ter sabido de alguma coisa, porque senão não teriam razão para querer estender seus limites tão a oeste. Eles conseguiram e, consequentemente, reclamaram o Brasil para si próprios. Curiosamente, pouco tempo depois, eles o descobriram.
O Brasil só foi descoberto oficialmente 6 anos mais tarde, em 1500. Em vista dos enormes riscos envolvidos em termos de conquista, riqueza e dominação sobre este novo mundo, o sigilo era a palavra-chave. Assim, o descobrimento do mundo foi de fato um jogo de poder. A cartografia portuguesa do século XV era sem dúvida a mais avançada da Europa e possivelmente do mundo da época. Mas nada era revelado, nenhuma informação vazava. Aqueles mapas eram documentos altamente secretos. As potências políticas usavam os mapas para induzir os outros a acharem que elas possuíam certas áreas. E os mapas eram forjados. A costa do Brasil, no mapa de 1502, foi forjada para dar a Portugal uma extensão maior do que deveria ser a portuguesa, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Não faz sentido quando se olha para ele, mas faz todo sentido quando se entende que estão puxando a costa do Brasil para o lado de Portugal. Durante este período, Cristóvão Colombo continuou suas viagens para o Caribe, convencido de que ele havia encontrado as Índias, como ele explica em sua carta. O explorador florentino Américo Vespúcio fez várias viagens sob o comando do almirante Colombo. Mesmo não tendo sido ele o descobridor das novas terras, ele foi o primeiro a se dar conta de que era um mundo novo. Em 1507, o cartógrafo francês Waldseemüller desenhou um mapa mostrando claramente o novo continente com a palavra América, escrita pela primeira vez. Waldseemüller publicou um mapa do mundo sob o duplo patrocínio de Ptolomeu e Vespúcio, cujos retratos aparecem dos dois lados do mapa, mas o mapa é simplesmente uma atualização do anterior de Ptolomeu. Tem-se a impressão de que ele apenas reproduziu esse mapa, acrescentando a América nele, tornando-o o primeiro mapa mundi em 1507. Waldseemüller tornou feminino o nome Américo, que se transformou em América, porque os continentes sempre receberam nomes femininos, como se pode ver na fonte do Observatório de Paris, que representa as 4 partes do mundo: África, Ásia, Europa e América. A conquista e o completo mapeamento das Américas do Norte e do Sul levou séculos para ser alcançada. Exploradores e colonizadores mapearam o novo continente, desenharam o seu contorno, batizaram as terras e se familiarizaram com os povos nativos. Em seu diário de viagem, Matias Merian ilustra os costumes dos indígenas nativos, que eram supostamente canibais. Com o mundo inteiro já descoberto e os intercâmbios comerciais florescentes que resultaram disso, os primórdios da globalização podiam ser sentidos. Essas descobertas foram uma revolução para a cartografia. Os europeus, pela primeira vez, tiveram uma ideia geral do mundo, expressaram na cartografia e espalharam essa ideia. Uma visão geral do mundo foi criada dentro das tradições geográficas e culturais da Europa. No século XVI, as viagens marítimas continuaram pelo mundo afora. Vasco da Gama cruzou o Cabo da Boa Esperança e navegou até a costa oriental da África até o Quênia. De lá, ele finalmente encontrou as Índias. Já Magalhães encontrou uma rota no extremo sul da América do Sul e entrou num oceano calmo de águas tranquilas, que chamou de Pacífico. Ele chegou às Filipinas, onde morreu. E foi o seu imediato, Juan Elcano, que, enquanto trazia o navio de volta para a Espanha, realizou a primeira viagem de circunnavegação em 1522. Outros exploradores, conquistadores, missionários e comerciantes continuaram a fazer descobrimentos e produzir mapas do Novo Mundo. Pessoas como Francis Drake, Hernán Cortés, Versano e Jacques Cartier. Com esses descobrimentos, a cartografia entrou numa nova era. As duas grandes famílias de mapas, a cosmogonia e a que servia de guia prático e técnico para a administração de um território, produziram um tipo de cadastro mundial. Os planisférios do século XVI, como o de Mercator, por exemplo, representavam uma espécie de registro de terra global, parecido com um cadastro, porque os europeus estavam no processo de apropriação do mundo e precisavam dessa ferramenta. Foi Mercator quem inventou o termo Atlas, onde uma série de mapas separados eram reunidos num único livro, num formato prático, e onde se podia visualizar os diferentes capítulos e ver o mundo inteiro, conhecido e desabitado. O Atlas de Mercator, como um cadastro moderno, mostrava rios, montanhas e vilarejos com uma incrível precisão. Mas, acima de tudo, o objetivo era fornecer aos exploradores ferramentas de navegação sólidas. Foi uma era de progresso e de desenvolvimento marítimo. O Polo Norte magnético tinha sido descoberto. Tínhamos a bússola.
Cursos podiam ser seguidos numa direção constante, então seria bom se isso pudesse ser representado por uma linha reta no mapa. É fácil desenhar uma linha reta, só precisa de uma régua. Para atender a essa necessidade, Mercator tentou transpor o globo para um plano. E isso aperfeiçoou o sistema matemático conhecido como projeção. A projeção significa a maneira pela qual um globo, a superfície de um globo, que por definição é esférica, pode ser projetada num plano. Pode-se situar esse plano na borda da esfera, no Polo Norte, no Equador ou onde preferir. E então projetar a imagem da esfera nele. Obviamente, ela ficará distorcida. A projeção de Mercator é uma projeção onde as linhas dos meridianos são perpendiculares ao Equador. São linhas retas, com o mesmo espaçamento. Obviamente, se você olhar uma projeção de Mercator, à medida em que você se afasta do Equador, a escala aumenta. Temos uma Groenlândia que parece gigantesca, quando na verdade é bem pequena. Apesar desta distorção, a projeção de Mercator facilitou a navegação. Embora outros tipos de projeções tenham sido inventadas, esta ainda é usada hoje em dia. Desde o tempo de Mercator, os holandeses dominaram o campo da produção e impressão de mapas pelos 100 anos seguintes. Um dos mais importantes nomes da cartografia holandesa naquela época foi Abraham Ortelius, que produziu o seu Theatrum Orbis Terrarum, ou Teatro do Mundo, o qual se apresentou como o equivalente do século XVII dos primeiros trabalhos de Ptolomeu. Este atlas foi considerado o primeiro trabalho deste tipo bem-sucedido comercialmente. A classificação dos seus 70 mapas, incluindo cada um dos continentes conhecidos, ainda é usada hoje em dia. Esta grande era da cartografia holandesa culminou no famoso Grande Atlas de Blauw, publicado em 1662, que reproduziu inteiramente o mundo descoberto com apenas poucas áreas representando ainda terras incógnitas, como a Austrália, por exemplo, a qual não foi reproduzida de fato. Estes mapas holandeses eram genuínas obras de arte que chegaram até nós através dos anos. Esteticamente, eram documentos únicos. Esta supremacia flamenga na cartografia andou lado a lado com a sua supremacia naval no século XVII. O Império Colonial Holandês se espalhou por todo o mundo. Mas estes mapas permaneceram acima de tudo como instrumentos de poderio militar e econômico. Conhecimento preciso proporciona vantagens estratégicas. Blauw, algumas vezes, tinha mais conhecimento preciso de terras inexploradas do que realmente aparecia nos seus próprios mapas. Por quê? Porque o poderio comercial e econômico da Holanda estava em jogo. No final do século XVII, o rei Luís XIV da França recebeu 2 globos gigantes como presente do monge e cartógrafo Coronelli. O projeto foi secretamente construído por Colbert. O globo azul representava a abóbora do céu, os símbolos do zodíaco e a posição dos planetas no dia em que Luís XIV tinha nascido. O globo terrestre mostrava os continentes incompletos e seus nomes, e, consequentemente, o desejo de anexar esses novos territórios. Com esses globos, Colbert tinha alcançado seu objetivo, fazer com que o rei percebesse a importância estratégica de ter uma cartografia independente. No século XVII, a França foi invadida por mapas holandeses. Os Blauw inundaram a França com suas publicações e, como se sabe, Colbert sempre quis que a França produzisse sua própria riqueza e, consequentemente, ele queria competir com os holandeses. Então fundou a Academia de Ciências e confiou a ela a missão de reformar a cartografia. Ele queria, claro, uma cartografia detalhada e precisa da França, para garantir suas reformas. Como uma das grandes reformas de Colbert incluía as forças navais, ele queria ter um atlas da costa francesa a fim de evitar que os navios encalhassem e para ter um conhecimento melhor e detalhado da costa. Para as outras reformas, florestas, administração territorial e proteção, Colbert queria um mapa mais detalhado da França, até porque mesmo o cálculo das longitudes da Terra ainda não sendo perfeitos, ele havia melhorado muito graças à observação das fases da Lua.
Assim, Colbert encarregou o matemático e astrônomo Philippe de la Hire. Tínhamos uma precisão maior em 1682, em particular quando La Hire produziu seu mapa. Temos a impressão de que as fronteiras dos países encolheram longitudinalmente, o que fez o rei dizer: "Cavalheiros da academia, seus trabalhos me roubaram mais terras do que todos os meus inimigos juntos." Luís XIV convidou o astrônomo Jean-Dominique Cassini para entrar para a Academia de Ciências. Ele foi o primeiro de uma série de 3 gerações de cartógrafos a desenhar um mapa extremamente detalhado e preciso da França, o primeiro deste tipo no mundo. Estes cartógrafos usaram o antigo método, triangulação. De torre de igreja em torre de igreja, a França estava enquadrada. A medição da Terra era feita por meio de triangulação. Quer dizer que se estabelecia um conjunto de triângulos para se obter uma linha de base primária, e aí se calculavam os comprimentos dos lados dos triângulos a partir de ângulos conhecidos. Os novos sextantes e octantes permitiram medir com precisão os ângulos, o que forneceu resultados extremamente confiáveis. Este sistema francês de medição por triangulação durou 30 anos. Na mesma época, França e Inglaterra, as 2 maiores potências marítimas, perceberam a necessidade de finalmente solucionar o último grande problema da cartografia, a longitude. A partir deste momento, a solução do problema da longitude se tornou uma tarefa longa e difícil. Os 2 países rivais nesta área, França e Inglaterra, ofereceram grandes recompensas financeiras para quem surgisse com uma solução para o problema da longitude, criando a possibilidade de se dizer em alto mar: "Eu estou aqui e em nenhum outro lugar." Assim começou uma corrida entre os relojoeiros que tentaram confeccionar um relógio que resistisse às grandes ondas do mar, às mudanças de temperatura, à umidade, tudo o que um navio tem que enfrentar. E também os astrônomos começaram a procurar um modo de medir precisamente a longitude a partir das fases da Lua, da posição das estrelas. Harrison, um desconhecido marceneiro inglês, fez um relógio de extrema precisão com um mecanismo de madeira. Ele solucionou o problema do pêndulo, inventando a mola, e assim reduziu em 15 minutos o atraso que os relógios daquela época sofriam diariamente. Com 1 hora exata, o cálculo da longitude no mar se tornou possível e, melhor ainda, preciso. Assim, foi em meados do século XVIII que finalmente fomos capazes de medir precisamente as longitudes e não mais cometer erros, o que tinha acontecido até então. A batalha científica continuou mar afora durante as grandes expedições para o Pacífico. O dinamarquês Bering descobriu que a Ásia e a América eram 2 continentes separados por um estreito. O inglês Cook descobriu a Nova Zelândia e a Austrália. O francês Lapérouse o seguiu. Seu desaparecimento misterioso no Pacífico o levou ao status de herói lendário. Na França, no início do século XIX, o mapa de Cassini foi finalmente terminado. Foi um sucesso imediato e um instrumento importante na modernização do país. Foi amplamente divulgado. O mapa de Cassini foi impresso e largamente distribuído, e assim teve uma considerável influência sobre um grande número de pessoas e empresas, porque agora tínhamos um mapa facilmente disponível a todos. Alguns dizem que o mapa de Cassini não é um mapa topográfico, porque só as grandes infraestruturas territoriais estão representadas, as principais rotas e rios e as principais cadeias montanhosas, que são meramente figurativas. A reprodução do relevo territorial era muito aproximada, de fato rudimentar, com vales abruptos. E era óbvio que, para os soldados que tinham que se manter bem próximos da terra, no sentido literal do termo, esses mapas não eram suficientes. Foi por isso que, em 1808, o imperador Napoleão Bonaparte decidiu pela confecção de um novo mapa para substituir o de Cassini. Seria o mapeamento das forças militares. Assim que o mapa de Cassini foi confiscado pelos soldados, a primeira coisa que eles fizeram foi atualizar a malha rodoviária, que tinha uma importância essencial para eles. No mapeamento das forças militares seguinte, tivemos uma noção de precisão métrica. O relevo foi mais claramente demarcado, a malha rodoviária foi reproduzida em detalhes e, tirando as cores, esse novo mapa é muito similar na forma ao que usamos hoje em dia. Durante o século XIX, os polos norte e sul foram objeto de inúmeras expedições difíceis e, às vezes, trágicas, devido às extremas condições climáticas. Exploradores se lançaram numa batalha feroz na sua busca por reconhecimento científico. O americano Robert Peary foi o primeiro a alcançar o Polo Norte e o norueguês Roald Amundsen conquistou o Polo Sul.
Assim, no início do século XX, o planeta inteiro havia sido explorado. A cartografia seria auxiliada por duas novas tecnologias. A primeira foi a fotografia. Nadar foi o primeiro a tirar fotografias aéreas de Paris. O segundo desenvolvimento tecnológico foi a aviação. Durante a Primeira Guerra Mundial, fotos das trincheiras inimigas foram tiradas. E em 1939, o papel dos confeccionadores de mapas foi decisivo estrategicamente. A fotografia aérea passou a ter importância considerável nesta presente guerra, fornecendo documentos irrefutáveis da atividade inimiga. O avião tira uma série rápida de fotografias, uma após a outra. Os mapas militares precisavam ser atualizados a cada minuto, não apenas os que mostravam nossas próprias posições, mas também as dos inimigos. Para este trabalho, recorremos à régua, à bússola e até à lupa. Mais do que nunca, a guerra é uma ciência, e é exata. A aviação também favoreceu a criação do mapeamento aéreo fotográfico, que aconteceu em 1949. A Biblioteca de Fotos do Instituto Geográfico Nacional arquiva 5 milhões de fotografias numa extensão de 15 quilômetros de prateleiras. Estas fotos abrangem a memória do território francês no século XX. A fim de produzir mapas a partir delas, os confeccionadores de mapas conferiam as fotos no local, como podemos ver nestas gravuras da Amazônia e da África. O confeccionador de mapas é um aventureiro que fixa marcadores de distância, mede os níveis do terreno, entre outros, graças ao desenvolvimento de equipamentos sofisticados. O caráter nacional dos institutos geográficos prova que os governos querem manter o controle sobre os mapeamentos e decidir que informações poderão ser fornecidas para o público. Durante os anos da Guerra Fria, por exemplo, a União Soviética tanto retinha as informações como falsificava seus mapas. Nos mapas que estavam disponíveis para o público em geral e que permitiam que se passeasse livremente em Moscou nos anos 80, no governo de Brezhnev, o prédio da KGB tinha desaparecido. Era um prédio enorme, exatamente no centro de Moscou, mas não aparecia no mapa. Eles alteraram as estradas para convergirem num triângulo, embora estivessem em ângulo reto. E o prédio da KGB desapareceu. Este tipo de manipulação ainda é possível na era dos satélites? Antes restrita aos militares ou comprada a um preço muito alto, a informação via satélite está agora ao alcance de todos. É fácil baixar em qualquer computador o programa gratuito do Google Earth. Qualquer um pode consultar um vasto arquivo de fotos do mundo e visitar os chamados lugares secretos. Se você quiser saber onde a bomba atômica está sendo construída na França, é só teclar as coordenadas de latitude e longitude do Centro Nuclear Vauduc e o programa leva você até lá. Como a informação é viabilizada por uma empresa privada, é mais complicado para os governos intervirem em relação ao conteúdo disponibilizado. E o que era mantido em segredo ontem, hoje não pode ser mais. Eu estava muito curioso para pesquisar uma antiga cidade abandonada da Sibéria, perto de Tomsk, que se chamava Seversk. E lá, pode-se dar um zoom no máximo e ver uma cidade fechada, com as suas 5 usinas nucleares, os caminhões, os carros nos estacionamentos, em maiores detalhes do que se pode obter nas imagens das ruas de Paris. E isto não surpreende, porque são geralmente os satélites americanos, o antigo inimigo, que fornecem esta coleção de imagens digitais. Será que a possibilidade de se fotografar o planeta inteiro via satélite soa como a morte da cartografia mundial? Frequentemente se diz que tudo já foi feito na cartografia, mas não é verdade, porque um mapa situa diferentes elementos em um território. Então, muitas outras coisas podem ser mapeadas. Pode-se dizer que já fizemos tudo no que diz respeito à cartografia topográfica, mas existe também a cartografia oceânica, por exemplo, da qual não temos todos os elementos ainda. Existem várias zonas das quais não temos informação.
A cartografia da ocupação de terras é importante. O planejamento e desenvolvimento de terras são importantes também. É uma forma de mapeamento que está sempre mudando, porque a terra continua se desenvolvendo, não é um terreno fixo e imutável. Existem fenômenos geográficos que estão sempre mudando e que vão sempre necessitar de interpretações cartográficas. Os desafios da cartografia do passado foram aqueles impostos pelo mapeamento da topografia da Terra. Os desafios de hoje residem no planejamento e desenvolvimento diário da Terra e gestão de crises. Para todas as grandes catástrofes nos últimos anos, tem sido feito um trabalho rápido e importante de mapeamento para avaliar os danos, por exemplo, que se seguem ao desastre de um tsunami. Foi importante para os governos de inúmeros países saberem em 48 horas para onde enviar as pessoas e onde havia ainda uma malha rodoviária intacta por onde passariam. As fotos de satélites foram muito importantes. Os confeccionadores de mapas trabalham com essas fotos, extraindo informações a respeito de estradas interditadas, estradas liberadas, áreas inundadas, áreas não inundadas, a fim de saber quais unidades seriam enviadas e com que equipamento. Quer sejam usadas na prevenção de terremotos, ciclones, na análise de níveis de poluição, avalanches ou enchentes, as informações cartográficas nos fornecem uma proteção melhor contra as catástrofes naturais num mundo no qual o meio ambiente está em constante mutação. Os mapas sempre auxiliaram a humanidade nas suas viagens, comércio, conquista de novas terras e assegurando o poder, mas também na sua compreensão do mundo, entre outras coisas. Com a cartografia topográfica da Terra finalizada, ainda falta fazer a de outros planetas, a fim de se descobrir novos horizontes a serem explorados. Embora infinitamente mais complexas, as técnicas usadas são as mesmas para mapear Marte ou a Terra. Quantas motivações por trás do desejo de se explorar cada vez mais longe, tenha certeza de que estas não mudaram em nada.